Oi, tudo bem? Eu sou o Mig Mendes, eu sou quadrinista e professor, mas eu tenho aqui um conjunto de vídeos sobre roteiro e quem assistiu pode ter achado assim que faltam exemplos práticos, né? Então eu vou mostrar não como é que é o meu trabalho, mas o que eu fiz para fazer ele. Dicas e descobertas, pensamentos que eu estou tendo do meu próprio processo de fazer. Porque esse roteiro que eu vou mostrar agora, esse trabalho é diferente para mim. Eu sempre escrevo histórias curtas, são sempre cômicas, né? O trabalho que eu sempre fiz é em gibi. No máximo 30 páginas, é o que eu acostumei a fazer a vida toda. E dessa vez eu resolvi fazer um álbum. Esse álbum vai ter 90 páginas de história em quadrinhos. É o maior roteiro que eu já fiz. Esse trabalho, para dar um contexto, vai se chamar Spix e Márcios na Terra das Palmeiras. É uma adaptação. Adaptação de não de um romance, mas de um relato verdadeiro, né? Um relatório, um relato de uma expedição científica feita no Brasil no século XIX, no início do século XIX, antes daquele evento, né, que o Brasil ficou independente de Portugal, antes mesmo da independência. Por exemplo, eu vou tentar provar que você deve ir por aproximações, né? Você vai criando a história por aproximação. Você cria um esqueleto e vai acrescentando detalhes e você pode, inclusive, dividir. Você pode dividir em pedaços e trabalhar os pedaços. Digo mais, você pode contar o número de páginas de cada pedaço. Foi o que eu fiz para chegar no meu objetivo editorial, que era ter 90 páginas, não mais, não menos. Eu vou tentar mostrar que você pode usar vários recursos para ajudar você a criar os textos e as imagens, a narrativa visual da história. Eu usei algumas vezes um caminho, outras vezes outro caminho. Eu usei tudo o que era possível para eu chegar ao objetivo, que era contar aquilo. Mas eu vou mostrar meus arquivos aqui no computador. Vou mostrar também coisas que eu fiz, por exemplo. Vamos começar logo. Esse maço de folhetos desenhados a lápis é o que me ajudou bastante a fazer o roteiro. Não é o roteiro, mas é um instrumento que eu usei para fazer o roteiro. Tem também outras anotações mais típicas, como bilhetinhos para mim mesmo, lembranças, alguns esboços, lembranças de todo tipo. Também esboços de desenhos também me ajudaram. Isso, é claro, isso aqui não é ainda o roteiro, mas puxa, como ajuda. Como ajuda você fazer uma pesquisa visual ao longo do trabalho de roteiro. Então vamos ver. Eu vou mostrar o meu trabalho aqui na tela. Eu vou compartilhar parte da minha tela para mostrar algumas coisas. Vamos ver? Bom, tudo começa com o trabalho original. O rei da Bavária é que mandou esses dois cientistas com alguma equipe, assim, para junto dos austríacos que eram desenhistas ou cientistas, né, arquitetos, não sei, que iam acompanhar a princesa Leopoldina, que era uma austríaca, para o Brasil. Esses dois cientistas fizeram uma expedição durante mais de 2 anos. Eles ocuparam 3 anos, eles viajaram um pouco mais de 2 anos. A partir do Rio de Janeiro, passaram por São Paulo, foram a Minas Gerais, as minas, né, de ouro e de diamante, Minas Gerais. Dali, atravessaram o sertão baiano, chegaram em Salvador, na Bahia, visitaram Ilhéus, voltaram de Ilhéus, parte a pé. Depois, dali de Salvador, de novo, entraram para o sertão nordestino de novo, lá pelo Piauí, em direção ao Maranhão. No Maranhão, chegaram a São Luís do Maranhão, pegaram um barco, chegaram dali para Belém. De Belém, pegaram barcos locais, quer dizer, canoas, né, na verdade, canoas a remo, e subiram todo o rio Amazonas, e outros rios entravam para alguns afluentes do Amazonas também. Tudo isso para registrar como era a natureza do Brasil, mas não só a natureza, mas também como era o povo do Brasil, qual era o estado da civilização do Brasil, o que se produzia aqui, o que estava fazendo aqui, quais eram as nossas riquezas.
qual a nossa perspectiva. E os dois sabiam medicina, conseguiam atender o povo como médicos no interior do Brasil. Ambos sabiam música, então eles também coletavam música, anotavam como é que era a música popular do Brasil. E ambos desenhavam, então eles conseguiam sozinhos representar coisas que eles estavam vendo ali. E ambos, claro, coletavam, eram naturalistas, né? Eles eram cientistas da história natural, assim como Charles Darwin, né? Eles se ocupavam muito de pegar espécimes de todos os animais possíveis que eram típicos da região, as regiões do Brasil, e também identificar as diferentes regiões do Brasil, diferentes climas e coisas, tipos de solo, tipo de geologia. Ambos sabiam geologia, faziam anotações sobre geologia e viveram algumas aventuras, porque isso aí não era fácil de fazer. Eles fizeram com poucas pessoas, eles não gastaram muito, segundo o Martius. Eles não gastaram muito dinheiro, mas eles tinham apoio, oficial, eles tinham cartas do governo brasileiro, do rei até, cartas do rei Dom João VI, rei de Portugal, né? O Brasil era colônia. Dom João VI e outras autoridades, governadores de províncias, davam cartas para ser um passaporte e pedirem para todos os brasileiros, todos os súditos do rei, ajudassem o Martius e o Spix a realizar as explorações, as pesquisas, as coletas, né? Que tivesse lugar para dormir, que tivessem pelo menos alguém que vendesse comida. Não era necessário dar comida, mas vender comida. Em alguns casos foi até difícil eles arrumarem comida, que eram viajantes em lugares que não tinha nenhum viajante passando, não era nem comum o viajante estar ali, só tinha pessoas brasileiros colonos que entraram pelo mato e não viam pessoas com facilidade, não encontrava nem o governo, não encontrava nada. Quando encontrava esse europeu, era muito estranho e aproveitavam o máximo do europeu. Eles achavam que o europeu pelo menos ia saber ajudar em medicina, ajudar em mazelas da população local. O primeiro passo, então, que eu fiz foi ler esse grande relato, que é um relato que está em domínio público, quer dizer, você pode ler também. E é um livro enorme. Ele tá aqui nessa edição brasileira, que todo mundo pode pegar, que é do Senado. Ele tem 3 volumes de umas 300 páginas cada um. Então eu realmente tive que começar lendo as cerca de 900 páginas para me inteirar, para ler. É a base da história, né? É um relato de viagem, como tem vários relatos. Não foram os primeiros europeus a viajar pelo Brasil, também não foram os últimos, mas foram uma dupla de europeus que eu achei muito interessante. Em paralelo ao que eu ia lendo os relatos, que eram os 3 volumes de livro, eu ia anotando no Word aqui tudo que eu achava importante. Era um resumo, eu fiz um grande resumo, mas não só um resumo. Esse documento tem várias coisas. Tem uma parte inicial, que é um grande resumo, que eu estava explorando o que tinha nesse relato, e também tendo algumas ideias de como é que eu ia contar isso em quadrinhos, as decisões, como é que eu ia adaptar, algumas ideias de como eu ia adaptar, e só partes muito importantes que eu achava muito legal, que antes de ler tudo, eu já sabia algumas coisas, então eu anotava o que eu achava que ia ser útil na história. Então tem isso aqui, tem um resumo que tá todos os assuntos que tem nos livros, volume 1, volume 2, volume 3, esses assuntos, e um grande trecho onde eu faço um resumo. Eu vou anotando tudo que o escritor relata, que acho que é importante, porque tem partes que eu não ia usar. Por exemplo, tem partes que ele fala muito de economia, quanto se vende, como é que se produz sei lá, cana-de-açúcar, como é que se produz o ouro, como é que é a organização de controle. Eu não usei muito isso na história, porque a adaptação, primeira lei é o seguinte: você nunca vai contar tudo. A adaptação é escolher o que você vai contar, o que vai deixar de fora. Então, já lendo, eu já sabia que eu ia deixar de fora algumas partes do relato. Por exemplo, ele fala muito de geologia, ele fica... Em cada lugar que ele anda, ele estava andando a pé, a cavalo, com mulas.
maior parte do tempo. Ele para e olha as montanhas, os morros, as pedras, e fica descrevendo que pedra é, que mineral que deve ter ali. Tudo isso é uma parte grande do relato, eu não usei. Não está aqui no meu resumo. Ele também, o Márcio, falava descrições de várias coisas que ele repete. Ele descreve quais as doenças que tem em cada região do Brasil. Isso eu não usei muito, usei pouco. Ele descreve muito quais são os tipos de árvores que tem em cada região. Isso eu decidi usar menos também. E outra parte é que eu achei importante, e acabou que eu não usei, mas eu achei importante fazer citações do texto dele. O texto do Márcio, que fez os livros, fez os relatos, anos depois de fazer a viagem. Eu gosto muito da maneira como escreve, é hábil, né? E eu achava que era bom pegar algumas frases muito boas, que descrevem, em um parágrafo, que descreve bem como é que era uma cena, mas eu podia pegar as palavras que ele usou no relato dele. Eu colocava aqui, cada citação eu botei em que volume dos 3 volumes está e qual a página, porque eu podia voltar para entender melhor. Se eu não botar a página, é um trabalho perdido, porque eu não consigo checar uma informação. O meu resumo, eu não posso só depender do resumo, eu tenho que ter ele como uma referência para eu voltar no livro. Eu voltei ao livro algumas páginas das 900, mas eu não precisei citar quase nada do que o Márcio escreveu no livro. Eu preferi, de tanto ler isso, tanto fazer o resumo, eu preferi usar o estilo dele. Eu comecei a usar frases bem mais resumidas, mas que ele poderia ter dito. Eu peguei o estilo, o tipo de palavra, o vocabulário dele, aqui, claro, está traduzido, né? O vocabulário dele, o modo de se expressar, as coisas que ele dá importância, as figuras de linguagem que ele usa, eu usei também para imitar. Eu imitei o estilo do texto do Márcio para criar os textos da história em quadrinhos. Eu poderia ter feito, por exemplo, uma cena de uma casa onde eles posavam, né? Posavam no interior, uma casa de fazenda, de sítio, escrever na legenda isso que está copiado aqui. O mobiliário dessas casas limita-se igualmente ao estritamente necessário. A miúde consiste apenas em alguns bancos e cadeiras de pau, uma mesa, uma grande arca, uma cama com tabuado assentado sobre 4 paus, giraus, entre parênteses, coberta com esteira ou pele de boi. Em vez de leitos, servem-se os brasileiros quase por toda parte de redes. Eu só acho que, para eu usar esse texto, ia fazer uma história em quadrinhos muito pesada, porque você pegar o texto igual que está no livro, não dá, não cabe. Você tem que resumir. E se vai resumir, não adianta só cortar palavras, fica pobre o texto. Então, eu prefiro ler tudo, pensar comigo mesmo, pensar como se eu fosse Von Márcio escrevendo de novo. E tentar escrever uma frase bem menor, que combina com o que eu desenhei, em vez de copiar a frase que está publicada em algum dos 3 volumes.